Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos ao Critica Brasil News. Pensa numa coisa chique, multiplica. Critica Brasil News, agora com as principais notícias do dia para você. Gente, olha, tem uma notícia aqui muito delicada. É um professor no Rio de Janeiro que se diz perseguido, é um desafeto de Flávio Bolsonaro, e se diz perseguido. O nome dele é Pedro Mara, né? O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e a OAB do Rio de Janeiro entraram com uma petição, inclusive para a ONU, não é? Notificando sobre a situação do professor do Rio de Janeiro, que foi investigado por Rony Lessa. Vocês sabem que é o Rony Lessa, né? O assassino de Marielle, que está preso. Pois é, a polícia que investiga o caso do assassinato de Marielle também divulgou que o Rony Lessa havia pesquisado a vida desse professor e que estava preparado para matá-lo. E esse professor é conhecido no Rio de Janeiro como desafeto de Flávio Bolsonaro, já criticou o Flávio Bolsonaro abertamente. Então a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro não reconheceu essa ameaça e está com pedido de exoneração do professor por causa das faltas. Mas o professor se afastou da escola motivado por questão de segurança. Ele foi aconselhado pela polícia a se afastar dos lugares aonde costuma vir. Esse caso aí está sendo investigado pela polícia, inclusive a OAB e o Sindicato dos Professores já enviou uma notificação para a ONU que está acompanhando o caso, já que a Secretaria do Rio de Janeiro se faz de besta. Lembrando que a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro está nas mãos, não é, do secretário aí, do Wilson Witzel, o governador que sempre tem essas questões pessoais de vamos matar, vamos mirar na cabeça, vamos degolar. Vocês sabem que o Wilson Witzel é uma cópia piorada de Jair Bolsonaro. E é bem mais sagaz, né? Porque o Jair Bolsonaro é desse jeito, mas é todo bobão. Mas o Wilson Witzel não. Aí tem o pior das coisas é quando a pessoa tem esse estilo de querer mandar, de querer agir, e é do jeito que ele é. E ele está nos Estados Unidos, na comitiva do Mourão também, ele faz uma palestra em Boston. E ele já se apresenta como desligado do Bolsonaro, e ele quer ser candidato a presidente da República, vê se pode, não é? O amigo também de Bretas, aquele que mandou prender o Michel Temer. Gente, continuando. Polícia Federal vê participação, não é, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, suspeita de falsidade ideológica e está comandando aquele laranjal do PSL. Aquele em que o partido pegava dinheiro e inventava que tinha as candidatas somente para ficar com a grana. Ele e Bibiano estavam envolvidos nessa questão aí. O Bibiano disse que não estava, mas o Marcelo Álvaro, inclusive, pessoas ligadas ao próprio partido que foram candidatas, já acusaram ele de ter ficado com parte da grana que ia ser para a campanha eleitoral. E é o laranjal do PSL. A Polícia Federal vê indícios concretos, não é, da participação do Marcelo Álvaro nesse esquema do laranjal. Então, gente, olha aqui uma notícia boa, finalmente uma notícia boa no governo Bolsonaro. E quando é notícia boa, eu não posso deixar para lá, né, gente? Eu avisei para vocês, se o governo de Bolsonaro fizer alguma coisa boa, eu vou falar. E atenção, Bolsonaro indica que ministro da Educação sairá na segunda-feira. Agora vocês estão entendendo porque a Cantanhede falou que ele ia dar conta? Pois é, não era fake news não. Ela sabia mesmo, tinha gente lá dela, não é, informantes, que deram essa notícia. E agora Bolsonaro deixou passar. Lembra que eu falei que ele ia dar conta assim, só ia deixar esfriar para depois dar conta, para não dizer que ela estava falando a verdade? Lembram disso? Porque a mesma Cantanhede falou que ele estava fazendo quimioterapia no Albert Einstein. Mas tudo bem. Presidente disse que está bastante claro que não está dando certo e que está faltando gestão no Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro indicou que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, deve deixar o comando da pasta na próxima segunda-feira.
O Bolsonaro diz ele é honesto, ele é bacana, mas falta gestão e por causa disso está ficando muito difícil sustentá-lo, né? Ele diz que pode aproveitar o ministro para outra pasta. Enfim, Ricardo Vélez, todo mundo já sabia, eu já tinha contado aqui, que ele ia pegar conta por N situações que escandalizam o próprio Brasil. Chamar o brasileiro de ladrão, chamar o brasileiro de burro, colocar livros aí que modifiquem a história só para favorecer o pensamento de Bolsonaro, entre outras coisas, as brigas dos Olavetes lá dentro. Então, já era contado como certo a demissão de Ricardo Vélez. Já vai tarde, meu querido. Olha, Bolsonaro, tu tem uma grande chance de parar de fazer doidice. Você tá com a presidência da República, saia da campanha, saia do Twitter, pare de fazer essas loucuras e comece a governar. Quem sabe você não consegue, não é? Se seguir os meus conselhos, entendeu? Se seguir os meus conselhos de parar de ficar no Twitter, parar de ficar culpando o PT, parar de ficar falando mentira, que eu acho difícil. Então pronto, você tem quase 10% de chance de mudar. Gente, reunião com Bolsonaro não deu em nada. Sem comando e inepto, os parlamentares, o Congresso só fala em parlamentarismo. O negócio está tão ruim, que os deputados já estão falando em sistema parlamentar para tirar o Bolsonaro da jogada e colocar um primeiro-ministro. Por Lula livre, Haddad vai intensificar viagens pelo Brasil. É grande a mobilização que o PT está fazendo nesses últimos dias para fazer com que Lula seja livre, seja liberto, inclusive um pedido para o Supremo Tribunal Federal adiantar aí, apressar a questão do julgamento do HC de Lula. Olha, a gente tem um Facebook falso aí pedindo ajuda para Lula, mas não é ajuda para Lula, é ajuda para o dono do Facebook. Então, cuidado com esses Facebook falso. Se não tem ligação direta com Lula ou com o Partido dos Trabalhadores, não ajude, não apoie. É um trambiqueiro aí que, na verdade, é um golpista que está se passando por petista para pedir dinheiro de você desavisado. Então, cuidado. Tem um Facebook aí que está mentindo, ganhando dinheiro na costa daqueles que gostam do presidente Lula. Senhoras e senhores, continuamos aqui. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, expulsa militares que reconheceram Juan Guaidó como presidente, não é? Aí o cerco está se fechando a Juan Guaidó, inclusive já tiraram a imunidade parlamentar dele, não é? A Assembleia Constituinte, que é ligada a Nicolás Maduro, e agora o Nicolás Maduro mesmo expulsa os generais, alguns oficiais que apoiaram Juan Guaidó. É de salientar que a maioria do alto comando do exército continua, dos militares continua com Maduro e não arregam para nada. Trump disse que está próximo de fechar um grande acordo histórico com a China, um acordo comercial. Enquanto o Brasil tenta brigar com países árabes, com a Venezuela e com a própria China, o Trump, que não é da besta, lá nos Estados Unidos, está aí fazendo um acordo, não é, de bilhões e bilhões com a China e diz que está perto para chegar. Eles têm também um encontro marcado aí com o primeiro-ministro Xi Jinping, aliás, com o presidente, e está próximo a resolver essa questão, essa pendenga na briga do comércio exterior com a China. Veja bem, os americanos são muito espertos, né? Quando se trata de comércio, eles inventam que o Brasil tem que brigar com a China. Quando o Brasil briga com a China, que é o parceiro econômico principal da China, do Brasil, aí o que é que faz? O Trump aproveita e fica com tudo aquilo que o Brasil pode rejeitar. Então essa é o nosso país, né? A deriva, sem comando, sem perspectiva e sem inteligência. Michel Temer diz que é perseguido e chama a sua prisão de espetáculo. O Michel Temer agora está dizendo que está sendo perseguido também. Ora, mas quando o presidente Lula disse que era perseguido, não, a Polícia Federal estava com a razão, a Lava Jato com a razão. Pimenta no tobinha dos outros é refresco, não é, Michel Temer? Quando é com os outros parece que tudo é legal, tudo é normal, mas quando é com a gente se sente tão infeliz, tão perseguidinho. Ora, Michel Temer, todo mundo já sabia das tuas falcatruas ontem. Aliás, antes.
Ontem foi a Lava Jato que descobriu que você tem um esquema de 40 anos. Enfim, também achei, eu concordo contigo, Michel Temer, no quesito espetáculo. Foi realmente um espetáculo, mas isso não tira a tua culpabilidade no cartório aí, que deve ter muita. Agora, prendeu Michel Temer agora? Cara, já roubou 40 anos, como dizem vocês? O que seria mais um? O cara já não tá mais nem roubando. Deixa pra lá, deixa o cara em paz, sabe? O Michel Temer deve ser condecorado por 40 anos, já prescreveu. Bonde do Tigrão. Olha, o Zeca Disseu, ele deu entrevista à Folha de São Paulo, é o UOL. Ministro Ipiranga, fiz o plano direitinho. Põe banqueiro no colo e tira tudo dos velhinhos. Ele é o Paulo Guedes, a reforma quer fazer. Enquanto os bancos lucram, nós trabalhamos até morrer. Ele é tchutchuca pra banqueiro e pra ricão, que vão levar a grana da capitalização. Ele é tchutchuca, mas pro povo ele é tigrão. Se passa essa reforma, nós não se aposenta não. Colou, olha, gente, agora todo mundo tá chamando Paulo Guedes de tchutchuca. Paulo Guedes deve estar mordido, pé da vida, tô pé da vida. Não adianta ficar putinho não, porque pegou, agora é tchutchuca pra todo lado. E outra, o Zeca diz, olha, eu chamei de tigrão pra dizer que ele é duro, arrogante, não é? Como é que é? Insensível com os pobres. E a tchutchuca é manso, é suave com os empresários, com os banqueiros. E aí todo mundo entendeu. Agora, por que ele se incomodou de ser chamado de tchutchuca, né? Quando cantava a música Bonde do Tigrão, ninguém chamava. Aí ele diz o seguinte, porra, o pessoal me chamar de grosseiro e votaram no Bolsonaro, tá de sacanagem comigo, né? Parabéns ao Zeca Disseu, parabéns pra ele, virei seu fã, cara. Rodrigo Maia e César Maia são acusados de receber 1 milhão de propina da Odebrecht. O jornal da Record, não é, ontem denunciou César Maia e Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, como recebedores de propina. E disse que a primeira propina foi dada em 2008, enquanto César Maia ainda era prefeito. E que 350 mil reais foram entregues na própria mão de Rodrigo Maia, no apartamento dele, por um assessor, não é, da Odebrecht. Olha aí, gente, tá estranho. Agora lembrem que a Record é aliada de Bolsonaro e vai fazer com que o Rodrigo Maia se sente. Porque esse povo aí, todos têm rabo preso, não é? Então a polícia está investigando esse fato aí, o Ministério Público também, de propinas na mão do seu César Maia e Rodrigo Maia. Gente, o Ministério Público Federal, o Ministério Público, lá as pessoas, os procuradores da Lava Jato de Curitiba, depois que a Conjur acusou eles de estarem fazendo um novo acordo mais bilionário ainda, de 6,8 bilhões, agora desta vez com a Odebrecht, né, com dinheiro que seria pago para os americanos, novamente aquela mesma questão. 80% ia ficar com os procuradores, 10% 20% lá com os Estados Unidos, só que agora a grana é mais alta, 6,8 bilhões. Os procuradores da Lava Jato de Curitiba negam a acusação e dizem que não estavam de olho no dinheiro, que na verdade esse dinheiro vai ser gerido por quem o juiz determinar. A questão é, qual é o juiz que vai determinar? É lá de Curitiba? É ligado a vocês? Ora, gente, é um escândalo de 6,8 bilhões. Não bastasse o escândalo da Lava Jato com a Petrobras de 2,5 bilhões, agora a Lava Jato de Curitiba é alvo de nova denúncia de querer abocanhar 6,8 bilhões. Ou seja, os procuradores da Lava Jato parece que não querem entregar o osso. Ao ver deles, eles fizeram muita coisa colocando Lula na cadeia e tirando o Lula das eleições. Eles merecem um prêmio deles. Eu acho que eles estão buscando o pagamento. Então, de uma forma e outra, eles vão ter que buscar. Eu até penso o seguinte, que se eles não conseguirem, talvez a gente saiba a verdade nesse Brasil. Olha, gente, estamos terminando aqui com Critica Brasil, que fala a verdade, doa a quem doer. Deixa eu dar uma rodadinha aqui, se tem alguma novidade ainda por aqui. Porque nós estamos aqui, de vez em quando, falando sobre essas novidades e cada vez que sai uma notícia, a gente posta. Vélez diz que não falou com o Bolsonaro e que não vai entregar o cargo.
Tanto faz se você vai e não vai entregar o cargo. Dando a conta, você vai ter que ir embora. Bolsonaro afirma que poderá acabar com o horário de verão esse ano. Olha, Bolsonaro, duas notícias boas, né, Bolsonaro? Olha! Será que o Bolsonaro está assistindo Critica Brasil? Porque eu falei para ele, né? Eu dei umas dicas para ele melhorar a sua postura. Talvez ele está seguindo. Será, gente, que nós vamos ter uma surpresa? Eu duvido. E vocês? Mas Bolsonaro já dá duas notícias boas. Vai dar conta do Ricardo Vélez e também vai acabar com o horário de verão, que já era para ter acabado há muito tempo. Esse negócio aí, para quê? Acordar mais cedo? Não quero não. Ó, talvez muita gente goste, mas eu não gosto, tô falando por mim, tá? 55 anos é pouco para esquecer. Diz torturada pela ditadura militar na infância. Iracema foi levada aos 11 anos com a mãe e considerada desaparecida política. É uma reportagem que está lá no G1, se você quiser saber mais. Expedição até Índios Isolados teve emoção no reencontro de parentes, diz FUNAI. Também houve diálogo para evitar conflitos por terra de etnia. Isso aqui também está no blog do Matheus Leitão. Tá, gente? Vamos aqui dar uma investigada no 247 para ver o que o povo do bem está falando aí. 247, que é um portal bacana, super ágil de informações aí do nosso amigo o Léo Atucci. Bolsonaro despenca no povão, na classe média e entre banqueiros. Pesquisa oficial do mercado paga pela maior corretora do país, a XP, confirma que a popularidade de Bolsonaro está despencando. Segundo o levantamento, as avaliações positivas sobre Bolsonaro caíram 40% para 35 de janeiro para cá. Outra pesquisa do Instituto Big Data mostra o mesmo movimento. A parcela dos brasileiros que avaliam o governo como ótimo ou bom encolheu de 50 para 38. As duas pesquisas foram divulgadas nesta sexta-feira, um dia depois de realizadas pelo Atlas Político, que apontou que o percentual de brasileiros insatisfeitos com o governo Jair Bolsonaro é superior à aprovação. 31,2% de ruim, péssimo, contra 30% de bom. Então, Bolsonaro segue ladeira abaixo. O Bolsonaro, no seu estilo, nas suas mentiras, no seu despreparo, está caindo ladeira abaixo. Esperamos que o Brasil não caia junto com ele. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho do Brasil, Beijo pra todo mundo que tá me assistindo aí no Brasil todo. A gente volta mais tarde. Tchau, pessoal. Ministro Ipiranga, fiz o plano direitinho. Põe banqueiro no colo e tira tudo dos velhinhos. Ele é o Paulo Guedes, a reforma quer fazer. Enquanto os bancos lucram, nós trabalha até morrer. Ele é tchutchuca pra banqueiro e pra ricão, que vão levar a grana da capitalização. Ele é tchutchuca, mas pro povo ele é tigrão. Se passa essa reforma, nós não se aposenta não.